Como sempre, é uma alegria muito grande estar aqui trazendo a palavra do Senhor aos meus irmãos essa noite. E realmente essa igreja é uma igreja que eu considero fantástica. Estar aqui trazendo essa palavra é um motivo de muita alegria. Eu estava conversando hoje de manhã com o Aruanã, o seminarista Aruanã, melhor falando, quando nós voltávamos da escola da Bíblia, e nós comentávamos sobre como a nossa igreja ela é uma igreja madura, ela é uma igreja edificada, alicerçada na palavra de Deus. E nós discutíamos isso por causa das vibes que têm acontecido, onde a gente tem discutido sobre o cristão e a cultura e sobre como nós nos posicionamos diante de dificuldades da ética do dia a dia, sobre aborto, droga, sobre música, festas, sobre álcool e sobre tatuagens, por exemplo. E depois que ele se foi, eu fiquei pensando sobre isso e eu lembrei daquele menino que em 2017 foi pego tentando roubar e ganhou de presente uma tatuagem na testa escrito "Eu sou ladrão e vacilão". Vocês lembram disso? Foi em 2017 que isso aconteceu. Ele foi pego durante um assalto, as pessoas conseguiram rendê-lo, durante um furto, melhor dizendo, as pessoas conseguiram rendê-lo, 2 homens, dos quais um era tatuador. E aí eles o imobilizaram e fizeram uma tatuagem na testa dele escrito "Eu sou ladrão e vacilão". Fizeram um vídeo e jogaram no WhatsApp. Logo a polícia bateu na porta deles, porque eles não podiam fazer isso. Primeiro que o rapaz era de menor, segundo que isso se chama tortura. E aí o que aconteceu? Uma comoção nacional fez com que as pessoas sentissem pena desse rapaz e fez com que ele fosse adotado por uma igreja que colocou ele numa clínica de reabilitação de drogados. Os que fizeram a tatuagem nele foram presos, um em regime semiaberto, o outro em regime aberto. E esse rapaz foi para uma clínica de reabilitação. Ele virou a vítima, o pobre coitado que foi pego e torturado. Acontece que essa igreja sustentou ele nessa clínica durante 16 meses. Essas informações eu obtive no site do G1. Essa igreja sustentou ele por 16 meses na clínica de reabilitação. Foi o tempo que ele levou para completar 18 anos de idade e se tornar livre para ir e vir conforme quisesse. O que aconteceu foi que ele decidiu ir embora da clínica. E ele foi embora da clínica no ano de 2018 e foi pego novamente roubando um supermercado. Ele foi preso e as pessoas novamente se compadeceram dele, o bichinho, e foram lá e pagaram a fiança dele. E esse rapaz foi solto mais uma vez e convidado a se recuperar daquilo. Isso foi no ano passado. Vocês acreditam que esse ano, agora no mês de fevereiro, mais uma vez ele foi preso roubando? Dessa vez ele estava roubando um posto de saúde. A que ponto as pessoas chegam? E agora ninguém tem ele mais como bichinho nem como a vítima. Agora as pessoas que leram tanto dinheiro para fazer a vaquinha, para tirar a tatuagem da testa dele. Gente, é muito caro remover uma tatuagem e as pessoas pagaram as sessões para ele tirar. Essas pessoas agora desistiram. Deixaram ele nas mãos da justiça. A última notícia que eu vi foi no site da Folha de São Paulo, no dia 15 de fevereiro de 2019. Dizia que ele estava preso, que seria julgado e que estavam aguardando novas informações. Essas novas informações não chegaram. Eles não atualizaram, eles deixaram o rapaz para lá. Ao que tudo indica, ele continua preso. Porque ele foi reincidente, já era de maior, foi a 3ª vez. Isso nos faz refletir, meus irmãos. Nos faz refletir sobre como algumas pessoas simplesmente não estão dispostas a aprender. Sobre como algumas pessoas têm um coração duro. E por isso reincidem nos mesmos erros. E por isso são justamente punidas. Da mesma forma que acontece com esse rapaz, que por reincidir no mesmo erro, acabou caindo em determinado momento nas mãos da justiça. Nós também
fomos pegos com a boca na botija. Todos nós pecamos. E todos nós seremos julgados pelo justo juiz de toda a terra. Para refletir sobre isso, eu convido os meus irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo número 10. No versículo número 26. Meditaremos do versículo 26 até o versículo 39. Hoje, meus irmãos, nós meditaremos sobre o muito breve juízo de Deus. Livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos bens, dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e inclinar os nossos pensamentos a Deus. Senhor Deus de toda graça e misericórdia, nós invocamos o Teu nome neste momento, Pai, para Te pedir, Senhor, que fale conosco. Nós somos pecadores, Senhor. Nós não merecemos ouvir a Tua voz, mas hoje nos reunimos neste lugar, atentos. Fala conosco, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Machuca o nosso coração com a Tua palavra, nos fira profundamente, para que possamos, no meio da dor, Te conhecer e ser santificados, compartilhando, Senhor, das Tuas bênçãos, que são ministradas através do Teu Evangelho, o poder para todo aquele que nele crê ser salvo. Senhor, nós Te damos graças, porque o Senhor nos trouxe essa noite. Nós não sabemos o porquê, nem sabemos o que o Senhor tem para nos falar, mas sabemos que o Senhor está aqui e que o Senhor é poderoso para transformar as nossas vidas, que nada foge à Tua mão soberana, nada foge do Teu controle, e tudo, Senhor, acontece conforme a Tua vontade. Então, Senhor, estamos abertos a Ti. Fala com o Teu povo, não por causa de mim, mas apesar de mim. Diz dos meus pecados, o Senhor os conhece a todos. Senhor, nos torne mais parecidos com Jesus, para o louvor da Sua glória.
É no teu Filho amado que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, como o pastor Inácio muito bem falou antes de mim, nós estamos em nossa série de sermões no livro de Hebreus. Esse é o nosso 20º sermão. A série que nós estamos tratando tem por tema Jesus maior que tudo e que todos. Agora está ali. Jesus maior que tudo e que todos. Isso porque esta é a grande proposta que o autor desconhecido do livro de Hebreus tem para nós. Jesus, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Josué. Enfim, ele é maior que tudo e que todos. Mas mesmo assim, mesmo Jesus sendo totalmente grandioso ou super exaltado, como o nosso pastor gosta de colocar, muitas pessoas acabaram abandonando ele, abandonando esse maravilhoso Cristo, esse incomparável Cristo. No capítulo 1, nós tivemos um sermão aqui, que inclusive está no canal do YouTube, chamado Um Sinal de Alerta. Porque já no capítulo 1, o autor aos Hebreus está alertando a igreja sobre os perigos da apostasia, que é o abandono da fé. Ele coloca uma série de sinais alertando os crentes para que não caiam nesse perigo terrível. Recomendo que vejam esse sermão. O livro continua e ele sempre volta nesse ponto. No capítulo de número 6, eu e o pastor Inácio pregamos sermões que se completam e eles falam exatamente sobre isso, sobre dois grupos de pessoas. Aquele grupo de pessoas que são aqueles que abandonam a fé, eles abandonam a Cristo, eles apostatam. E aquele outro grupo de pessoas, que são os amados de Deus, que permanecem fiéis. E meus irmãos, a Bíblia então, depois a partir disso, no capítulo 7, o livro de Hebreus, até esse ponto, foca em apresentar Jesus Cristo como o grande sumo sacerdote, e a sua glória, e a glória do seu sacrifício, e da grande salvação que ele nos apresenta. Até que finalmente chega no capítulo 10, que é onde nós estamos. E o autor então volta para aquele tema que ele tratou no capítulo 6, para agora apresentar as consequências daqueles que abandonam, que desprezam ao Cristo, sumo sacerdote maior que tudo e que todos. Mas também sobre a recompensa que espera aqueles que permanecem fiéis nele. Então, meus irmãos, diante de tudo que o autor apresenta nesses versículos tão ricos, a grande verdade eterna que salta desse texto, a tese central que ele nos apresenta, é que para o bem ou para o mal, em breve todos os homens serão julgados por Deus. A pergunta que nós fazemos diante disso é como se dará esse julgamento e como nós podemos escapar dele. E para responder a estas perguntas, o texto nos revela algumas características do julgamento divino ao qual nós devemos estar atentos. Acompanhe comigo então o versículo número 26. A primeira característica que o autor nos apresenta, meus irmãos, é que Deus punirá os pecadores. Versículo número 26, ele diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E a primeira característica desse julgamento que Deus imputará àqueles que pecam contra Ele de maneira deliberada é que esse castigo, ele é um castigo eterno. Esse castigo é retratado nas Escrituras e nós o conhecemos pelo nome de inferno. O livro de Apocalipse vai chamar ele de lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O próprio Jesus Cristo, quando pregou sobre ele, disse que lá é um lugar onde o fogo não se apaga e onde o bicho não morre. Um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes.
Esse lugar de terrível julgamento, de terrível sofrimento, de sofrimento contínuo, de sofrimento perpétuo e ininterrupto, que durará durante toda a eternidade. Esse lugar de sofrimento incomparável, além do que a mente humana é capaz de compreender. Este lugar é um lugar que não terá fim, é um lugar que não terá interrupção, e é para onde vão todos aqueles que deliberadamente rejeitam o Filho de Deus. Todos aqueles que deliberadamente vivem uma vida de pecado impenitente, que não se arrepende, que não tem temor no coração, diante do Filho de Deus e da santidade do Rei de toda a terra. Meus irmãos, eu estou falando sobre o inferno. E dificilmente nós paramos para pensar sobre o inferno. Mas ele é real. Muitos querem dizer para nós hoje que ele não passa de uma fábula, de uma metáfora, de uma linguagem simbólica que a Bíblia apresenta, e que depois da morte não haverá nada, de que depois da morte não haverá juízo, e que a morte ela é o fim de todas as coisas. Talvez as pessoas ainda querem acreditar que existe um céu, porque todos querem ir para o céu, mas elas não querem aceitar que existe um inferno, ou se esse inferno existe, que elas não são más o suficiente para ir até lá. Mas eu lhes digo que a palavra de Deus está afirmando categoricamente que aqueles que continuam a pecar deliberadamente não têm nenhuma esperança, eles não têm nenhuma escapatória, eles não têm nada que possam fazer além de uma terrível expectativa do juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Abra em Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Começa a perceber quem são os inimigos de Deus? Abra então um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 8 e 9. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Sabe quem são os inimigos de Deus? Os inimigos de Deus são todos aqueles que pecaram contra Ele. Os inimigos de Deus são todos aqueles que se desviaram do caminho, que erraram o alvo, todos aqueles que feriram a santidade de Deus com as suas obras más. Sabem quem são os inimigos de Deus? Todos aqueles que nasceram de Adão e Eva. O livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 23, tem um texto que quase todos aqui sabem de cor. Porque todos pecaram e foram destituídos
da glória de Deus. De maneira que Paulo vai falar no capítulo 1 de Romanos que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Porque tendo conhecido a Deus, eles não glorificaram como Deus. Todos aqueles que pecam são inimigos de Deus e estão passíveis do fogo do inferno, que arderá para sempre. E todos aqueles que nasceram de um pai e de uma mãe, que nasceram da semente de Adão e Eva, que nasceram do pecado, são então, por natureza, pecadores e, portanto, inimigos de Deus. Eu já deveria passar para a próxima questão, mas eu gostaria de promover ainda uma reflexão mais profunda sobre isso. Sobre a profundidade do inferno. Sobre a duração do inferno. Você já parou para pensar nisso? Você já sofreu uma queimadura? Dói, não dói? Uma hora ela passa. A gente joga água gelada, a gente bota pomada, sei lá, e a dor arrefece. A dor diminui. Agora imagine uma dor que durará para sempre. Uma dor ininterrupta. Você já parou para pensar que a única esperança que nós temos na vida é a morte? Que nós sabemos que toda dor um dia vai chegar ao fim, que todo sofrimento terá um ponto final. Talvez o sofrimento terá um ponto final quando eu for curado ou quando eu melhorar. Mas ainda assim, se eu não melhorar, se eu não for curado, pelo menos eu vou morrer e tudo acaba. Imagine que o sofrimento preparado para aqueles que irão para o inferno não acabará. Ele não tem expectativa. Ele olha para o horizonte e a única coisa que existe no horizonte é mais inferno, e mais inferno, e mais inferno. E que as pessoas que estão lá, ou as pessoas que estarão lá, estarão totalmente conscientes daquilo que elas fizeram nas suas vidas. Elas estarão ardendo pelos seus pecados, conscientes dos seus pecados, e de todas as vezes que ouviram a palavra da verdade, como o autor está falando aqui no versículo 6, e mesmo assim deliberadamente decidiram pecar. Assim como Jesus Cristo fala na parábola do rico e Lázaro, as pessoas estarão lá conscientes do sofrimento, conscientes da sua dor, conscientes daquilo que elas viveram em vida e permanecerão lá, sem arrependimento, ardendo no juízo de Deus, no pecado e no furor, naquilo que elas acumularam para si mesmas. E na única coisa que elas têm de esperança é que não há esperança. O texto continua e diz assim, versículo 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso já nos revela a segunda característica que nós temos do juízo de Deus, do castigo de Deus sobre os pecadores. E a segunda característica é que esse é um castigo que foi anunciado. E ele foi predito na lei de Moisés. Se os irmãos abrissem agora, não precisa fazer isso, mas se os irmãos abrissem agora no texto de Êxodo, no capítulo 20, só no capítulo 20, estaria claro, perceberiam ali, que Deus havia deixado claro há muito tempo aquilo que é certo e que é errado. E que a punição para aqueles que praticam o que é errado é a mais severa condenação. O próprio Deus disse, Deus não tomará por inocente o culpado. Deus não deixará passar o pecado impune. A alma que pecar, esta morrerá. Desde aquela época, já estava estabelecido. E sabe o que é mais forte? É que as pessoas viam constantemente Deus matando as pessoas por causa dos seus pecados. Meus irmãos, entenda, a própria morte é uma expressão prévia,
uma expressão antecipada do juízo de Deus sobre os pecadores. Porque o que é a morte, senão o salário do pecado? E o que o autor está falando aqui é que, desde a época de Moisés, aqueles que quebravam a lei de Deus, os 10 mandamentos ou a lei judaica, essas pessoas morriam sem nenhum tipo de misericórdia, porque era isso que a lei estabelecia. E essa era a severidade da lei. Porém, Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, enviou o seu próprio Filho para livrar as pessoas da lei, para livrar as pessoas da condenação. Mas espere um pouco, porque o texto continua. E essas pessoas que tiveram a oportunidade, que viram o Filho de Deus caminhar sobre a terra, que viram ele ser crucificado, inocente e imaculado pelo pecado dos homens, essas pessoas que conheceram e que ouviram o Evangelho de Jesus, essas pessoas igual aquelas do Antigo Testamento, voltaram a pecar. E a pergunta que o texto faz e é um desafio que ele faz para o leitor. Ele diz: julguem vocês. Atentem para o versículo 29. Quão mais severo castigo, julguem vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Que pior castigo merece? E isso já nos revela a terceira característica do castigo que Deus impute aos pecadores. Primeiro, esse é um castigo eterno. Segundo, esse é um castigo que foi anunciado. Terceiro, esse é um castigo justo. E o autor, ele é tão claro que ele diz assim: eu não vou dizer, eu quero que vocês julguem. Diante disso, merece ou não merece uma punição pior? E isso me faz lembrar o rapaz que eu falei no começo. O do ladrão e vacilão. Olha que interessante. Ele roubou a primeira vez, mas era de menor. Estava sob efeito de alucinógenos. O bichinho foi torturado. Uma parte da população já ficou indignada, mas a outra parte ficou: não, peraí. É de menor. Está sofrendo. Ele foi julgado pela população. E boa parte das pessoas tiveram misericórdia dele. Porque era um bichinho, ele havia cometido um erro. Ele tentou furtar uma bicicleta, nem conseguiu. Ele foi torturado brutalmente, com uma tatuagem na cara. Ninguém merece passar por isso. Ninguém merece passar por isso. Então ele foi adotado por uma igreja. E ele teve a oportunidade de ir para uma clínica. E as pessoas disseram: agora ele vai melhorar. E eu me lembro que nessa época eu cheguei a ver uma foto dele se batizando no Facebook. E eu fiquei tão feliz, eu digo: rapaz, está vendo como Deus é bom? Ele só precisava de uma oportunidade. Mas aí ele saiu e roubou de novo. E aí o que acontece? Ele foi pego. E as pessoas já ficaram mais assim: não, mas aí alguns já disseram: ele merece ser punido com maior severidade. Mas outros ainda foram lá, pagaram a fiança dele e deram outra chance. Mas ele saiu e roubou de novo. E agora todo mundo olha para ele e diz: esse infeliz merece ser preso e pagar. É ou não é isso que a gente pensa quando a gente olha para um cara desse? O cara roubar um posto de saúde. A pobre das enfermeiras. Vocês já pararam para pensar que da mesma forma que aquele rapaz sem nome, ele foi um reincidente no crime que ele cometeu, nós também somos constantes reincidentes nos crimes que nós cometemos? E se Deus olhasse para nós como nós olhamos para esse rapaz? E se Deus olhasse para nós como nós olhamos para o ladrão vacilão?
Será que todos nós também já não teríamos tatuado na nossa testa? Eu sou ladrão e vacilão? Ou talvez eu sou mentiroso e vacilão? Ou talvez eu sou adúltero e vacilão? O castigo de Deus, ele é um castigo justo. E agora eu cito Jonathan Edwards no seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards diz assim: não há nada, a não ser a boa vontade de Deus, que impeça os ímpios de caírem no inferno a qualquer momento. Por mera boa vontade de Deus, me refiro à sua vontade soberana, ao seu livre desígnio, o qual não é restringido por nenhuma obrigação, nem tolhido por qualquer tipo de dificuldade. Em última análise, sob qualquer aspecto, nada, exceto a vontade de Deus, tem poder de preservar os ímpios da destruição por um instante sequer. A verdade dessa observação transparecerá nas seguintes considerações. Primeiro, não falta poder a Deus para lançar os ímpios no inferno a qualquer momento. Segundo, eles merecem ser lançados no inferno. Terceiro, os ímpios já estão debaixo da sentença de condenação ao inferno. A ira de Deus é como grandes águas represadas que crescem mais e mais e aumentam de volume, até que encontrem uma saída. Quanto mais tempo a correnteza for reprimida, mais rápido e forte será o seu fluxo ao ser liberado. O arco da ira de Deus já está preparado e a flecha ajustada ao seu cordel. A justiça aponta a flecha para o vosso coração e estica o arco. E nada, senão a misericórdia de Deus, de um Deus que está irado, que não se compromete com nada, que não se compromete e a nada se obriga, impede que a flecha se embeba agora mesmo do vosso sangue. O Deus que vos mantém acima do abismo do inferno vos abomina. Ele está terrivelmente irritado e o seu furor contra vocês queima como fogo. E diz assim a palavra do Senhor. Versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, e já fazendo algumas aplicações para as nossas vidas, eu gostaria de lhes dizer que o inferno não é um conto de fadas. Abra seus olhos. O pecado não é brinquedo. O pecado não é besteira. O pecado é aquilo que vai levar as pessoas para o inferno. Não é simplesmente Deus que decide porque Ele é um Deus sádico e quer jogar as pessoas lá, mas é o pecado que leva elas para lá. E talvez você, ou melhor, nós, estejamos vindo para a igreja e mesmo caminhando todos os dias em direção à igreja, nós também estamos caminhando todos os dias em direção ao inferno. Talvez nós estejamos vivendo uma religiosidade artificial e vivendo uma vida de pecado deliberado, sem arrependimento. E estamos caminhando a passos largos para o inferno. Medite nisso. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor disse: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas não é da vontade do Senhor que os seus filhos pereçam. Por isso, nós chegamos agora no versículo de número 32. Eu falei até esse momento, do versículo número 26 até o versículo número 31, que Deus punirá os ímpios. Ou melhor, que Deus punirá os pecadores. Mas agora, meus irmãos, o que a Bíblia nos diz é que Deus chama o seu povo ao arrependimento. Observem comigo o versículo de número 32. Lembrem-se
dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, vocês fizeram-se solidários com os que assim eram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O que Deus está fazendo nesse momento, através do autor aos Hebreus, é chamando o seu povo ao arrependimento. E esse arrependimento, ele tem 3 fatos, ele tem 3 partes, e elas estão ligadas à lembrança. Primeiro, lembre-se do seu Senhor. No versículo 32, ele está dizendo, lembre-se de quando você foi iluminado. Dos primeiros dias. Lembre-se daquele que vos iluminou. Lembre-se daquilo que você experimentou. Lembre-se de quando seus olhos foram abertos e quando você viu como o pecado é destrutivo e quando você viu como a sua vida estava e quando você viu o Senhor. Nós não podemos não nos lembrar agora de Saulo, que nós também conhecemos como Paulo. Ele estava como um boi bravo, uma vida de pecado, buscando matar os cristãos. Mas na estrada para Damasco, ele foi iluminado. Ele viu um brilho mais forte que o sol do meio-dia. E daquele brilho lhe saiu uma voz que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Muitos aqui já tiveram um encontro como este. Muitos aqui já estavam na sua vida de pecado terrível, cegos, e num determinado momento na estrada para Damasco, viram a luz mais forte que o sol do meio-dia. E essa luz abriu os seus olhos e vocês disseram, quem és? E a voz respondeu, eu sou Jesus. E nós fomos iluminados. E mesmo depois de iluminados, muitas vezes nos esquecemos disso e voltamos a pecar. Mas hoje o Senhor convoca o seu povo ao arrependimento e diz, lembre-se de quando você foi iluminado. Lembre-se dos primeiros dias. Arrependa-se. A segunda coisa que ele nos invoca a lembrar, no versículo de número 33... E no versículo de número 34, é que nós devemos lembrar das primeiras obras. Ele vai falar, lembre-se, ele vai falar, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Meus irmãos, lembre-se das primeiras obras. Quando o pecado não parecia tão forte, quando ele parecia tão pequeno diante de Cristo. Lembre-se daqueles momentos em que você foi fortalecido pelo Senhor, fortalecido no Senhor e no seu forte poder, e isso lhe capacitou a vencer a tentação. Naqueles momentos em que diante da tentação você viu o escape, o Espírito Santo lhe deu o escape, e nós não caímos. Devemos nos lembrar daqueles momentos em que nós experimentamos os piores momentos das nossas vidas, e que Deus estava lá, e que nós conseguimos transpassar estes momentos, as primeiras obras do amor. E por fim, ele termina o versículo 34 falando, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. E quando o autor aos Hebreus está falando sobre bens superiores e permanentes, ele está falando sobre salvação. Lembre-se da salvação. Lembre-se que esse é o maior bem que alguém pode possuir. Lembre-se que esse é o maior tesouro que alguém pode portar.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos pecados dos homens. Aqueles pecadores terríveis que eu acabei de falar alguns minutos atrás, que dos versículos 26 até o versículo 31 estavam sendo expostos em suas vergonhas. Aqueles pecadores malditos, aqueles ladrões e vacilões, adúlteros e vacilões, aqueles pecadores que não mereciam nada além do juízo de Deus, aqueles que eram inimigos de Deus por natureza. Foi por estas pessoas que Jesus Cristo morreu. O livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, vai dizer: meus irmãos, que Cristo deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus Cristo é a esperança da salvação. Jesus Cristo foi aquele que morreu e que também ressuscitou para pagar pelos pecados impagáveis dos homens. E por isso, que mediante o arrependimento, os seus pecados podem ser perdoados. Não por suas obras. Não porque você merece. Não porque nós merecemos, ou fizemos alguma coisa por merecer. Porque lembre-se, estávamos mortos e éramos por natureza inimigos de Deus, filhos da ira. Mas por causa de Cristo, por causa de Deus, com o seu grande amor com que nos amou, que nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. E essa salvação é o bem maior que existe nesse mundo. E isso me faz lembrar do texto de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 19 e 20, quando Jesus Cristo vai falar: não acumulem tesouros na terra, onde o ladrão rouba, mas acumulem tesouros no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, o maior tesouro que alguém pode possuir é a sua salvação. É a sua salvação. E foi por causa desta salvação, porque havia tesouros maiores e permanentes, que os cristãos permaneceram firmes. E é por causa desta salvação que Deus diz: arrependa-se. E o texto continua, já caminhando para o fim, que da mesma forma como Ele punirá ou castigará os pecadores, Deus também retribuirá os justos. Deus abençoará os justos. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Os justos serão recompensados. Mas perceba que essa recompensa que Ele está tratando aqui não são bens materiais, não é casa, não é dinheiro, não é uma saúde maravilhosa. Os bens que Ele está prometendo aqui não é um casamento perfeito. A recompensa que Ele está prometendo aqui não é uma vida perfeita. Não é uma vida sem nenhum problema. Aquilo que Ele está oferecendo aqui, a recompensa que Ele está oferecendo aqui, que aqueles que forem justos receberão, não é a realização dos seus sonhos. A recompensa que Ele está oferecendo aqui é o reino dos céus. Porque até o versículo 31, ele estava falando sobre o castigo do inferno. E até o versículo de número 34, ele estava falando sobre as obras de um salvo. E agora ele está dizendo que a recompensa é de fato a salvação final. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Os santos serão recompensados. Mas não acaba por aí. O versículo de número 36, ou melhor, o versículo número 37, vai dizer: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Da mesma forma que é uma certeza que Deus retribuirá os justos, que os santos serão recompensados, também é uma certeza que o Santo dos Santos voltará. Aquele Jesus que morreu na cruz pelo pecado dos homens, aquele Jesus que foi de muitas maneiras vilipendiado, que foi de muitas maneiras rejeitado, aquele Jesus que deu a sua vida pelos pecadores, mas pelos pecadores ele foi rejeitado, aquele que veio para os seus, mas os seus não receberam, este Jesus voltará. Ele traz a recompensa para os justos, ele traz a recompensa para os santos, a recompensa para os fiéis, a recompensa para a igreja, mas ele também traz o juízo para os iníquos, para os pecadores, para os impenitentes. Ele voltará e não tardará. Mas o autor está falando nesse momento isso num tom de bênção, num tom de alegria. Ele virá para recompensar, para livrar a sua igreja do sofrimento, da perseguição e das injúrias. Toda dor é por enquanto, a dor terá um fim para os filhos de Deus, porque o Filho de Deus voltará para buscá-los e vos livrar da dor. E quando ele vier não haverá nem dor, nem choro, porque tudo isso se passou. Não haverá mais morte. E essa é a maior recompensa que alguém pode desejar ter. A maior recompensa é Jesus. O maior tesouro é Jesus. O motivo pelo qual nós devemos viver, nos mover e existir é Jesus. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. E por fim, ele encerra nos versículos 38 e 39 dizendo: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e dos que são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu falei que os santos seriam recompensados. Eu falei que o Santo dos Santos voltaria. E por fim, os santos irão perseverar até o fim. Os santos vão perseverar. E isso não está baseado neles, mas naquele que prometeu. Ele cria aqui uma separação. Existem aqueles que serão condenados, mas os salvos, os verdadeiramente salvos, eles não são dos que retrocedem. Esta não é uma possibilidade, isso não está para ser negociado. Jesus Cristo disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz, que ele as reconhece, elas o reconhecem, e que ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. E o Richard Baker, ele vai escrever que a perseverança dos santos é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, visto que o mesmo poder de Deus que os salvou os preservará e os santificará até o final. Se os eleitos não perseverassem, a morte de Cristo seria uma falha, porque o seu desígnio era garantir a salvação dos eleitos. Será mesmo que a morte de Cristo seria uma falha? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Todos os crentes em Jesus, aqueles que confiam nele, aqueles que têm a sua fé nele, todos estes serão indubitavelmente salvos. Essa é uma certeza. A salvação é uma certeza para aqueles que creem em Cristo. Por fim, se você é um cristão genuíno,
se você crê em Jesus de todo o seu coração e já teve uma experiência de novo nascimento, o inferno não brada mais contra você. Jesus Cristo levou a sua condenação. Ele fechou a boca do leão. As portas foram trancadas e agora você é o povo que se chama pelo seu nome. Seu nome é Filho de Deus, seu nome é igreja. E Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não é mais um medo para os filhos de Deus. Não é. Porém, se você vive um cristianismo fingido, o artificial, se o seu relacionamento com Cristo, ele é uma simulação para as pessoas. E eu não estou perguntando quanto tempo de crente você tem. Ou melhor, nós temos. Muitas vezes a gente pode passar a vida inteira achando que é crente, sem de fato ser. Então, eu tenho uma péssima notícia para você. Mas o inferno chama o seu nome. Arrependa-se hoje. Confesse os seus pecados a Deus. Clame por misericórdia. Quebre o seu coração diante dele. Porque ainda há tempo. E para todos nós, crentes e não crentes, as atitudes que eu deixo é: primeira, arrependa-se dos seus pecados. O livro de 1 Coríntios, no capítulo número 11, ele propõe ao homem, aos crentes, que façam um autoexame. Examine-se, pois, o homem é a si mesmo. Os ímpios também são chamados ao arrependimento. Quando Jesus Cristo disse: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, o tempo é cumprido. Arrependa-se. Confesse os seus pecados. Não tenha medo de confessar os pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Arrependa-se hoje. Reflita sobre aquilo que você tem feito. E nesse momento, muito provavelmente, você está pensando naquilo que você sabe que está fazendo que é errado. E talvez você também esteja se defendendo, dizendo: mas eu faço isso por causa disso. Pare de se defender. E apenas se arrependa. E a segunda atitude é: apegue-se a Jesus de Nazaré e persevere nele. O rapaz que eu comentei no começo do sermão, o ladrão vacilão, ele escapou por tempo demais da justiça. Mas a sua impenitência lhe serviu de armadilha e ele caiu. E agora ele enfrentará o juízo e todo o rigor da lei. Não devemos esperar que isso aconteça conosco. Hoje, Deus nos chama ao arrependimento e à perseverança nos santos. Para encerrar, se você não prestou atenção em nada que eu falei até agora, atente, por favor, para o que eu lerei nesse momento. É minha última palavra. Leiam então de Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. E diz assim a palavra do Senhor: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Falei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo,
para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor Deus de graça e misericórdia. Senhor Deus de graça e de misericórdia. Prova o nosso coração para ver se estamos realmente na fé, Senhor. Traga à luz os nossos pecados. Nos faça ver aonde temos caído. E nos faça levantar. Senhor, aqueles que entraram aqui neste lugar essa noite, Pai, e não conheciam ainda verdadeiramente o Cristo Salvador, que essas pessoas tenham uma experiência de salvação esta noite, que elas possam ser tocadas pelo Teu Evangelho e alcançadas pelo poder regenerador do Teu Evangelho, pelo poder regenerador do Teu Espírito Santo. E também nós, Senhor, e também a Tua igreja, o Teu povo, se há pecado no nosso coração, e certamente há, vem nos lavar essa noite, Pai, como foi naquele dia, naquele primeiro dia que o Senhor falou aos nossos corações e mudou a nossa vida. Fala de novo, Senhor, aos nossos corações e limpe mais uma vez o nosso coração de todo pecado, de toda iniquidade. Vem, Senhor, restaurar, Senhor, os nossos relacionamentos contigo, como foi nos primeiros dias quando fomos iluminados, como foi nos primeiros dias, Pai, quando o tesouro celestial era tudo que existia para nós. Ah, Senhor, eu te dou graças, porque aqueles a quem o Senhor escolheu vão perseverar até o fim, porque o Senhor fará isso. Não é pelas nossas obras, não é pelo que nós queremos, não é pelo que nós fazemos, é pelo Teu nome. É pelo que o Senhor fez, é por quem o Senhor é, por causa de Cristo e do Santo Espírito. Ao Deus Trino seja toda a glória e todo louvor, porque não depende de nós em nenhum por cento. E se dependesse de nós, estaríamos condenados. Mereceríamos um juízo muito pior do que aqueles que pecaram contra a lei no deserto. Mas nós não somos os que retrocedem. Nós somos os que permanecem e são preservados para o fim. Que são salvos através de Cristo. Porque nós somos o Filho de Deus, chamados pelo nome do Senhor. Nós somos o povo que se chama pelo Teu nome, a Tua igreja. Nos santifica, Pai, para o louvor da Tua glória, e reina sobre nós, em Cristo, e para a glória de Cristo. Amém.